Olá, o meu nome é Clara. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim compartilhar com você uma palavra que o Senhor trabalhou no meu coração essa semana. Muitas vezes nós andamos ansiosos, preocupados com as nossas necessidades. E o Senhor me mostrou que na presença dele não há necessidade. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Para isso, eu quero que a gente abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 14, ele fala assim: Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão. Teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu o pão em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos lá. Agora que a gente já leu o texto, vamos entender como tudo isso aconteceu. Então, Jesus estava de barco e se deparou com uma multidão que estava procurando ele. Então, quando ele desce do barco, ele vê aquela multidão e tem compaixão dela e começa a curar os enfermos. Mas chega um momento do dia que os discípulos olham para o céu, tá ficando tarde, olham, falam, Jesus, vamos mandar essa multidão embora? Porque já tá ficando tarde. A gente não tem comida suficiente, né? Então vamos mandar ela para os povoados para que elas possam ter o que comer. E aí Jesus, como sempre, dá uma resposta surpreendente. Não há necessidade. Jesus fala, não, a gente tem comida para elas. Não há necessidade. Deem vocês mesmo a elas de comer. Aí eu imagino que os discípulos devem ter se entreolhado, né? E falado, Jesus, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E aí? Aí Jesus fala assim, tragam o que vocês têm. Então Jesus levanta aqueles alimentos para o céu e os abençoa. E aquele alimento começa a ser multiplicado. Quando vê, os discípulos começam a repartir aqueles pães e aqueles peixes. E não só alimenta aquela multidão toda, mas ainda sobram 12 cestos cheios. Todo mundo ficou satisfeito naquele momento. E foi exatamente sobre isso que o Senhor tratou comigo essa semana. Muitas vezes nós pensamos como os discípulos e tentamos resolver as coisas como os discípulos. Eles olharam para o céu, olharam para aquela quantidade de gente, olharam para a quantidade de alimento que eles tinham e falaram, a gente não dá conta. A gente vai ter que mandar essas pessoas para longe para que elas possam ser satisfeitas. Mas Jesus não pensou assim. Jesus não olhou para essa circunstância com esses olhos dos discípulos. Ele olhou com o olhar de Deus, com o olhar divino, com o olhar espiritual para essa circunstância. Então ele diz para os discípulos, não há necessidade. Muitas vezes nós agimos como discípulos. Queremos nos afastar de Jesus para achar a solução de algo. Que a gente fala, não, e Jesus não vai ter a solução para esse problema. E Jesus mais uma vez mostra o contrário. Que ele tem tudo que nós precisamos. Ele é suficiente. Então ele fala, não há necessidade, né, que eles sejam mandados para longe de mim, para que eles sejam saciados. Eu tenho tudo que eles têm. Não só a cura física deles, mas eu tenho o que vai saciar eles da fome que eles têm. E essa fome, naquele caso, era uma fome física. Mas o Senhor tem tudo que nós precisamos. Ele pode suprir a nossa fome espiritual, Ele pode suprir a nossa fome financeira, uma fome emocional. O Senhor tem o poder para nos saciar de todas as formas e Ele sempre vai ser o suficiente. E onde Ele é suficiente, não há necessidade. Nós precisamos aprender que no Senhor nós somos supridos. Nós precisamos aprender que do Senhor fluem milagres. E apenas pelo fato de estarmos na presença dEle, Ele supre o que nós precisamos. A multidão foi atrás de Jesus buscando uma cura física para o problema aparente deles.
Então surgiu uma necessidade e eles estavam na presença de Jesus. E sem que eles comentassem, aquela necessidade foi percebida pelos discípulos e o Senhor proveu. Gente, de verdade, imagina, você tá com uma perna quebrada, você tá doente, você tá quase à beira da morte, e aí vai lá Jesus e te cura. Você nem tá pensando se você tá com fome ou não. Mas essa necessidade apareceu. Eles não precisaram falar. E o Senhor supriu. E os discípulos sempre estão preocupados com coisas assim, físicas, né? Como nós mesmos. Percebem a necessidade da multidão e falam para Jesus. E Jesus é tão cuidadoso, tão bondoso, que não vai afastar eles da presença dele para que eles sejam saciados. Na presença de Jesus, nós somos inteiramente completos. Nós somos inteiramente saciados. E foi isso que o Senhor compartilhou comigo, sobre as minhas necessidades, as minhas ansiedades, e é isso que eu quero compartilhar com você. Hoje eu vou ficando por aqui, e eu espero que essa palavra toque o seu coração, mude a sua semana e te instigue a buscar mais o Senhor, mais a presença dele, porque nele nós somos saciados. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você acha que essa palavra pode ser útil para alguém, compartilhe também. Foi um prazer ter você comigo aqui hoje. Um beijo e até a próxima!